Bom, Ciborgue, a sua origem é de Mogi das Cruzes, né? Eu nasci em São Paulo, fui para Mirim e me criei em Mogi, né? Aí em 68 eu vim para São José dos Campos. Lá você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. E como é que foi a infância, a adolescência daquele lá do Alto Tietê? No Alto Tietê, né? Eu trabalhava na lavoura e daí com 12 anos eu fui ser tratorista. Depois com 13 já trabalhava naquela época até com caminhão. E depois com 14 anos eu fui para Mogi das Cruzes, onde eu fui trabalhar no Urbano, que era o Willis antigamente. E o prefeito Edinário de Paula Santos, na época, não era prefeito. E aqui não tinha Ford, que era na antiga Henrique Mudar. E ele comprou um Corcel em Mogi, aonde que nós fazíamos manutenção. E um dia eu vim passear em São José dos Campos, no casamento do primo da Neuza, onde eu desci na rodovia Presidente Dutra, perto do CTA, e subi a pé a Nelson Dávila e achei a cidade muito bonita. Quando entrei na Avenida São José, onde hoje é o estacionamento do Bradesco, estava em breve a inauguração da Ford, que foi a Vila Nova. Aí eu falei, olha que legal, né? Aí pegamos o ônibus ali na rodoviária velha, fomos para o Jardim Paulista, onde o seu Borges, que tem a farmácia, tinha a farmácia no Jardim Paulista, era aqui da Neuza, nós fomos no casamento. Aí quando foi uma surpresa para mim, o Edinário levou o carro dele para fazer a revisão em Mogi, e ele disse, você quer trabalhar com a gente em São José? Eu falei, por quê? Ele falou, eu vou inaugurar a Ford em São José Vila Nova. Aí eu falei, depende, velho. Aí conversamos, naquela época ela ganhava 45 cruzeiros, né? Aí ele me ofereceu 90 cruzeiros e eu vim para São José dos Campos. Tá, você falou duas vezes aí da Dona Neuza, né? Então, a Dona Neuza você conheceu em Mogi. É. Nós somos de Mogi, né? E eu conheci a Neuza em Mogi. Até ela ficou surpresa. Ela falou, poxa, você vai para São José? Eu falei, vou para São José trabalhar. Aí vinha, ficava a semana toda aqui. E no final de semana, no sábado, ia para Mogi, na casa da minha tia, né? Que eu não tinha pai nem mãe. E ficava com a minha tia lá e namorava. Final de semana, no domingo, vinha para São José. Vocês casaram-se lá em Mogi? Casamos em Mogi. Tá. E como é que foi essa mudança de Mogi para São José? Foi legal, porque a gente gostou muito de São José. Amor à primeira vista, né? São José é uma cidade, naquela época, se transformando, o Sobral prefeito, né? E houve uma mudança muito grande. E nós gostamos da cidade. E daí, depois tivemos o Ciborguinho, né? O Rogério. E depois a Cristiane. E graças a Deus conseguimos estar aqui e formar uma família. Bom, e os seus filhos nasceram em São José, então? Foi feito aqui, em São José. Só nasceu em Mogi, porque eu não tinha família aqui. Então a Neuza não passava bem, né, na gestação deles e foi para casa da mãe dela e nasceu no Hospital Mãe Pobre em Mogi das Cruzes. Só nasceu, foi bate e volta. Bom, vocês viviam em São José e tinham uma vida também intensa lá em Mogi. Era São José e Mogi, né? Na época de solteiro, sim. Depois, quando casamos, não. Só na gestação do Ciborguinho que a Neuza não passou bem e ela ficava em Mogi e ia para São José, nessa ida e volta. E como é que foi quando a Dona Neuza disse para você que você seria pai? Como é que foi esse momento para você? Eu com 20 anos e ela com 19, uma felicidade muito grande, né? E também aí que eu fiquei sabendo, porque naquela época a gente não tinha esse negócio de saber antes o que era, se era homem ou era mulher. A gente só soube depois do nascimento do Rogério. E quando o Rogério nasceu, eu só fui lá no hospital, olhei, tá tudo bem, nasceu, beleza, tal, e vim embora trabalhar. Tinha esse negócio de faltar porque o filho nasceu, sabe? E quais são as grandes recordações que você traz daquela época de juventude lá em Mogi? Os amigos? Era uma geração diferente, porque a gente trabalhava muito, né? Jogava bola e tal. Então era um sistema de criação diferente, né? Eu praticamente quase não tive infância, porque eu trabalhava, eu não tinha pai, não tinha mãe. Então, e namorei novo, e casei novo, eu tinha que me dedicar à minha família. Então eu acho que a maior mudança nossa foi a São José dos Campos mesmo. Agora você chegou em São José, na Vila Nova, começou a trabalhar e daí para frente, como é que foi? Aí em 1976
eu falei que eu precisava montar o meu ramo próprio, né? E para surpresa do Edinardo, quando eu falei para ele que eu ia sair da Vila Nova, ia montar a oficina. Aí ele disse assim para mim: poxa, você vai deixar a gente? Eu falei: eu preciso deixar, eu tenho que seguir minha vida. E além do mais, ainda eu preciso que o senhor seja meu fiador, porque eu não tenho fiador em São José dos Campos. E nessa época, Edinardo já era prefeito de São José dos Campos. Aí um dia eu fui conversar com ele, onde a prefeitura ele ficava ali na João Guilhermino, perto da antiga malharia catarinense, né? Aí cheguei tudo sujo lá, até se não me engano era a Regina Lia, que era a secretária. Ela falou: mas quem é o senhor falar com o prefeito? Tudo, né? Eu falei: não, eu quero conversar com o prefeito. Não, mas não pode. Eu falei: eu quero. Aí ele vinha descendo, ele falou: sobe aqui, né? Chamava de Edson: sobe, Edson, isso aqui. Aí eu fui conversar com ele e tal. Aí ele acabou sendo meu avalista. E aí você começou a tua empresa? Aí eu comecei a Ciborgue em 1976, na Nelson Dávila, 1828, e daí foi embora. Agora, relembra a sua chegada aqui em São José, Ciborgue, alguns amigos que você fez, porque afinal de contas é uma cidade estranha, né? Até a adaptação. E quem foram aqueles que fizeram amizade e te acolheram bem aqui na cidade? Porque na realidade, o que acontece? Eu comecei como aprendiz em Mogi das Cruzes e eu tinha aquelas pessoas que me ensinaram a ser profissional. E quando eu vim para São José, eu acabei trazendo eles para São José dos Campos, de Mogi. E aí eu passei a cuidar da Vila Nova, né? E acabei eu cuidando deles. Eles eram meu chefe lá e eu acabei sendo chefe deles aqui. E eu tinha o Carlinhos Simões, né? Que é o irmão do Edivar Simões, o Ayrton, que faleceu, o João Gordo, que era o que cuidava do setor de peça, o Pedrinho Domenicali, que veio de Atibaia, entendeu? Veio trabalhar com a gente também aqui na Vila Nova, cuidar do setor de peça, e a gente cuidava do setor de oficina, o Irineu também. E depois conheci o Wilson Renato, conheci a família do seu Brandinho. São pessoas que nos marcaram no nosso dia a dia de caminhada, né? Bom, aí nós estamos em São José dos Campos e além do trabalho profissional que você tem, você é vereador pelo mundo do rádio também, né? O que levou a ser um radialista esportivo? São coisas engraçadas no nosso dia a dia. Depois nós passamos a fazer fizemos a torcida buzinante, né? E quando eu tinha oficina no Nelson Dávila, eu levava o compressor no estádio Martins Pereira. Você imagina tirar o compressor de uma oficina para levar no estádio Martins Pereira e colocar lá na torcida buzinante? Não havia o Jardim Paulista que aguentasse aquele barulho infernal, não é verdade? Então eu tinha isso, pegava punho da caminhonete, ia lá, instalava o compressor, colocava a buzina lá em cima, no telhado, né? Para fazer a torcida buzinante. E depois, também a gente tinha muitos amigos de rádio, Alberto Simões, Boeri Neto, você, tantas pessoas, Paulo Roberto, que é meu compadre, depois o Carmo, Aurélio Monteiro de Barros, né? O homem da azeitona. Então, são pessoas que aí me convidaram para a rádio, que eu fizesse parte repórter de campo, da torcida, né? Aí eu fui ser repórter da torcida. E nós fazíamos programa todo domingo, visitar e correr atrás. Era legal demais, eu acho que era uma época diferente, né? Quais foram os grandes jogos que você atuou como repórter? Você lembra? Nós fizemos Flamengo e Vasco no Rio, né? Decisão, Fluminense e Flamengo, aquele jogo do São José com o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Foram muitos jogos. Mas o cara que eu ficava mais triste de entrevistar era o Sócrates. Por quê? Porque não falava nada. Você perguntava para ele como é que foi o jogo. Foi legal. Então você tinha que puxar o papo com ele, né? E além do Sócrates, quais foram outros grandes ídolos que você entrevistou no rádio? O Falcão era fantástico, né? O Falcão, quando estava no São Paulo, era um cara bom pro papo, você batia papo. E a moçada do São José, né? Que era algo diferente, que a gente brincava com eles, então você tinha amizade grande, fora o lado profissional. Então são coisas que marcaram muito a gente. Poxa, você entrevistar o Zico, era, né? Um cara que era bom de conversa, esclarecia, explicava
ao torcedor tudo que precisava ser explicado em matéria de futebol. Agora, você viveu uma época auge aí do futebol brasileiro, do futebol do São José, né? Como é que você vê o futebol daquela época? Qual a comparação você faz do futebol daquela época com o futebol de hoje, Simone? Totalmente diferente, porque naquela época, até eu falo com isso, Renato, outro dia eu conversar com ele. Quando nós fomos buscar o Celso Cachimbo, que era craque, volante do São José, nós entramos, eu saí daqui com o Wilson, nós entramos com aquele Maverick dele, nós fomos em São Paulo, numa barra, num lugar que só Deus mesmo, né, para buscar o Celso Cachimbo. Conseguimos trazer o Celso Cachimbo para São José dos Campos. Quando nós fomos buscar o Assis, o antigo Ditão, e naquela época no Jardim Paulista eu pagava pouco mortadela, e Matubaína para o Ditão. E depois ele se tornou o que ele foi, né, pro Fluminense, aquele jogador que era. Era uma época de muita dedicação, carinho, a torcida, as carreatas que nós fazíamos, a divulgação do São José, nós trabalhávamos mesmo. Quantas vezes deu vendaval naquele Martins Pereira que arrancou o telhado e eu tinha que ir lá com a rebitadeira grampear todo o telhado, porque senão a federação não liberava para ter o jogo. Porque além de radialista esportivo, você foi dirigente do São José também, né? Nós somos dirigentes. E eu não esqueço um dia que nós precisávamos de dinheiro e o São José não tinha condições nenhuma. Aí eu fui no Banorte e o Paulo, que era o gerente do banco, ele disse assim: o São José é sem condições, mas para você, para o Wilson e para o Rogério, a gente faz a liberação. Aí nós somos avalistas e sacamos dinheiro, que é onde nós ajudamos a tocar o São José. E trabalhávamos, né? Vendíamos ingresso antecipado, trabalhávamos na bilheteria, fazíamos tudo para que conseguíssemos dinheiro para o São José. E hoje, como é que você vê essa situação? Hoje é difícil, hoje é tudo diferente. Ficou muito profissional demais, caríssimo o futebol. E eu acho que São José poderia ter muito mais se as empresas que estão em São José dos Campos, as grandes empresas, né? Eu sei que hoje é um momento difícil para as pequenas, médias e microempresas, mas as grandes empresas poderiam ajudar o São José. Você tem uma Petrobras aqui que ajuda outras equipes. Você tem uma Embraer que está em São José dos Campos. Você tem GM, você tem grandes empresas que poderiam ter a sua participação com o futebol. Mesmo que, às vezes, não acredite no São José e nas pessoas que compõem a estrutura do São José, você poderia sim ter um representante de cada empresa controlando o dinheiro que aquela empresa está colocando no São José. Sei que é uma época diferente, porque antigamente você poderia, a prefeitura poderia patrocinar, poderia ajudar e participar. Claro que a prefeitura hoje também poderia participar junto com as empresas, né? Mostrando que a prefeitura também participa e ajuda dentro das suas possibilidades, né? E ao mesmo tempo pedindo a essas empresas que ajudassem o São José. Agora você teria que colocar um representante de cada empresa no conselho ou na diretoria, que essas pessoas saibam aonde está indo o dinheiro que aquela empresa está investindo no time de futebol. Certo. Nessa sua vida, Ciborgue, de empresário e também de radialista esportivo, dirigente esportivo, quais foram os grandes momentos que você acha que viveu? Quando nós levamos 100 ônibus para Rio Claro. Ali foi fantástico, quando nós invadimos, o Boeri Neto também, né, trabalhando na rádio junto com a gente, e nós fizemos aquela campanha, vamos invadir Rio Claro, um jogo contra o Velo, e acabamos perdendo lá. Então aquilo foi fantástico, porque a cidade não comportava os ônibus, né, foi uma loucura aquilo. E também a final do São José, né, no Pacaembu. Aquilo me marcou muito, porque até o disquinho que nós temos hoje em São José, nós temos esse gravado. E o Rogério era pequenininho. Ele, a Cristiane, a Dona Neuza, as famílias do futebol, todas empunhando a bandeira do São José lá no Pacaembu, onde nós ganhamos o jogo, né? Então, e outra coisa que me marcou muito também foi no Maracanã, quando o São José foi fazer aquela preliminar da seleção que esteve lá, e a turma não sabia da onde que é esse time aí. Não sabia onde que era São José dos Campos, né? E nós estávamos lá, fui eu, o pai do Zé Carlinho, o Pernambuco do bar. Então nós fomos com a Kombi
E aquela época não tinha combustível para voltar, então tivemos que dormir na estrada ainda. E até eu brinco com o Zé Carlinhos até hoje, que a gente se dá todo dia, a gente está praticamente junto, que ele faz parte com a gente do trabalho que nós desenvolvemos junto com as famílias, casais, né? E eu falo, Zé, pô, você me perdeu um gol no Maracanã, cara, que brincadeira. Não podia ter acontecido isso. E nós tínhamos ganho preliminar lá, né, da seleção. Então eu acho que são coisas que marcaram. Teve outras, né, onde nós fazíamos muita sacanagem com o Roberto, com todo esse pessoal, que a gente ia um dia antes, ficava no hotel, e daí o Roberto chegou. Então a gente aprontava muito, eu, Edson Fonseca, e são coisas que... Foram os bons momentos do rádio, né? Agora, quais foram as grandes decepções que você teve? As decepções quando nós perdemos para Franca aquilo foi um absurdo, na verdade. Nós ficamos concentrados lá em Santa Branca e não disse nada. Antes não tivesse concentrado ninguém com o Filpo Nunes, né? Então acabamos perdendo o jogo em casa. Aquilo lá foi uma grande decepção para a gente. Agora, voltando lá atrás, fez bem o Edinardo em trazer para São José dos Campos? Claro que fez. É uma cidade moderna, uma cidade evoluída e só nos fez crescer, né? Crescer profissionalmente, crescer como família, onde meus filhos praticamente, nossa senhora, o carinho que eles têm por isso aqui, claro, que só não nasceu, só não ficou aqui 3 dias só, né? Mas o carinho deles é muito grande e a gente fica muito feliz pelos filhos que eu tenho, pela família que eu tenho e pelos amigos que eu tenho. Que amizade você planta. Se você tem uma boa semente, você vai colher bons frutos. E é isso que a gente procura fazer no nosso dia a dia, como família, né, no trabalho. Eu acho que é gratificante. Qual a importância do Rogério e da Cristiane na sua vida? Tudo. E da dona Neuza? Você sabe que quando a gente é novo e quando você está nesse esquema de rádio, São José, tudo, se você não tiver a esposa do seu lado e você não tiver aquela pessoa que te dê que consiga te acompanhar, eu não vou dizer acompanhar no dia a dia do futebol, mas te dê aquela força e saiba te compreender, o casamento dá certo. E o Rogério, quando mais eu precisei dele, com 17, 18 anos, ele segurou a ponta da oficina. Moleque novo, né? De garra. E a Cristiane também. Então isso é forte demais. E o Rogério é um baita de um filho, um baita de um homem, um baita de um pai, um baita de um vereador que eu mesmo fico surpreso com ele pelo trabalho do dia a dia. Sente orgulhoso com a família? Se você for analisar hoje, o único vereador que tem o pai vivo é o Rogério Cibório, que teve o pai vereador e atuante, né? São coisas que marcam muito, e a mãe ajudou muito. O trabalho que a mãe fez, tanto na minha campanha e na campanha dele, mãe é mãe, né? Como empresário também você se sente consolidado? Sim, apesar de hoje nós estarmos atravessando um momento difícil, o país está atravessando um momento de dificuldade, aonde você encontra muitos obstáculos, mas a gente só tem que agradecer mesmo, porque os obstáculos nunca vão deixar de existir, não é verdade? E de repente Deus nos dá os obstáculos para que nós saibamos resolver os problemas dos obstáculos e fazermos o crescimento. Qual é a sua religião, senhor? Católico. Você tem algum hobby hoje? Eu tenho. Cuidar das famílias do Núcleo São João. O Núcleo São João, é? Encontro de casais. Nós estamos lá há 35 anos e vamos fazer agora 44 anos de casado, e o núcleo vai fazer 40 anos que trabalha com famílias. Lembra de uma viagem inesquecível, senhor? Inesquecível? Quando eu fui para São José, né? Porque eu nunca tinha andado de avião. Quando eu fui fazer São José e Grêmio, e eu, Cláudio Brasil, Alberto Simões, Edson Fonseca, nós fomos lá para o sul, né? E eles foram um dia antes.
E eu fui no dia seguinte. E para minha surpresa, quando eu cheguei lá, né, imagina a tiração de sarro que foi. Cláudio Brasil, o cara da piteira, né, Edson Fonseca, Alberto Simões. E foi marcante aquilo. E com a dona Neuza? Com a Neuza, quando eu fiz. É uma das grandes viagens nossas, quando a gente ia para Caraguaca, Brasília, que levava a boia, né, de trator em cima para pegar uma praia, porque eu não conhecia a praia, né? Então a gente ia para Caraguatatuba, que a Brasília dava uma de farofeiro, como a turma falava, né, sempre falou, mas era legal, porque se levava aquela boia danada, grandona, pendurada em cima da Brasília, e vamos nós, velho. Esse era o diferencial de antigamente. Seu clube do coração qual que é? São Paulo. E você tem algum ídolo? Ídolo do quê? Futebol? Não, ídolo, artista, esportista. Eu gostava muito do Luciano do Vale, né? E também o Fiore Giliotti. Eu acho que foram pessoas que a gente sempre observava o trabalho que eles faziam e a gente achava muito legal. Cyborg, se tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Espanha. Se você tivesse que escolher uma outra cidade para morar, qual seria? Não teria escolha. São José, não. Continuaria São José. Agora, uma personalidade que marcou na tua vida, que marca na tua vida. Uma personalidade, eu posso dizer que foi o Edinardo. O Edinardo me ajudou. Em todos os sentidos. Profissionalmente, foi um cara que confiou em mim, na verdade. Tanto na empresa dele, quando eu trabalhava com ele, com o Rui Dória, com o Paulo Preto, essa turma, e depois, mesmo eu saindo da empresa dele, ele sempre confiou em mim, foi tanto que ele acabou sendo meu fiador. Então, para fechar, uma grande saudade, Cyborg. São José Esporte Clube. Pessoa, tem alguém? Roberto, eu digo Aurélio de Monteiro de Barro, Boeli Neto, né? E o professor Alberto Simões, que a gente fica, né, triste, mas são pessoas que sempre marcou a nossa caminhada.